Galera, qual é o nosso limite? Qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Quem quer se tornar um rei? Quem quer se tornar um rei? Quem quer se tornar um rei? Você pode se tornar um rei. Quem quer se tornar um rei e trilhar o caminho de um rei? O reino nasceu em berço de ouro. O reino nasce em berço de ouro. Um valente à frente da batalha normalmente passa por situações difíceis. Assim como Davi e pessoas nos dias de hoje, para se tornar um rei, você precisa passar por histórias que muitas vezes você falou, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo. Só que a questão não é o que acontece com você, mas como você reage àquilo que acontece contigo. E a gente precisa entender aqui que muitos medos que foram colocados aqui, que a gente falou, foram medos por alguém te ridicularizar, foram medos porque alguém zombou de você, foram medos porque alguém possa ter zombado a sua cor, a sua pele, o seu peso, o seu tal. Só quero dizer para você que eu estou aqui, eu acredito em você e você pode acreditar em você. E não existe limite. Quais os esforços você vai fazer para se tornar um rei? Quais esforços você vai fazer para conquistar? Qual é a limitação que está na sua mente? Volto a falar, porque de repente você chega em casa você encontra as pessoas, você vai encontrar a sua família, vai encontrar um amigo, e daqui a pouco aquelas pessoas estão falando as mesmas coisas que sempre falaram, e a sua fé começa a ir para o espaço, e você começa a falar, realmente não é tão assim, não é tão assim, porque quando você está olhando o que está ao seu redor, não lhe permite visualizar, por isso que eu falo que você precisa visualizar uma visão extraordinária de futuro, porque é para lá que a gente vai, e não existe limite. Não existe limite. Quando existe um coração sincero, quando existe uma intenção sincera, tudo isso aqui é muito poderoso quando você tem um coração sincero. Não existe limite, nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais. Respeitando as pessoas, respeitando as vidas, mas mais do que isso, saindo da zona de acomodação. A gente pode muito mais. Ah, Leandro, eu estou com dor. Vai com dor. Vai com dor. Leandro, tá difícil. Vai, difícil mesmo assim. Leandro, não sei se eu vou conseguir. Vai conseguir, cara. Sabe, eu preciso falar isso para você, porque na realidade o que o mundo fala o tempo todo é que não dá. A realidade não é essa. Não vai por aí não. Só que essas pessoas não conquistaram nada. Eu conquistei, outras pessoas que conquistaram, e eu estou falando, o caminho é esse, vem comigo. Vamos. Vamos. Ah, mas o meu pai e a mãe falaram, não, tudo bem, mas você não precisa ouvir eles em relação a isso. Conquiste e até forneça depois uma vida melhor para eles. Não tem limitação. Não tem limitação. Não tem alguém que possa falar para você que o seu teto é aqui, seu limite é aqui. Por isso que eu sempre falei, os limites são desconhecidos. Não existe nada que a gente não possa fazer, nada. Ah, os sheiks construíram aquilo lá. Tudo bem, qual é o nosso mundo no entretenimento? O que nós vamos fazer no entretenimento que ninguém nunca fez? Talvez a ideia mais brilhante da Zion saia de um de vocês e não de mim. Como muitos já surgiram do meio de vocês. Qual é a limitação na sua mente? Qual é a limitação na sua mente? Cara, eu volto a falar. Vão ter pessoas que vão te desanimar. Vão ter pessoas que vão falar para você que não é assim. E você precisa escolher quem você vai acreditar. A instrução que você recebe determina o futuro que você cria. A pessoa que você escolheu ouvir será a pessoa que vai impactar diretamente o seu futuro. Ouvir muitas vozes não vai te levar a lugar nenhum, ainda vai te deixar confuso. Ter um contágio social que não te alimenta, ao mesmo tempo, se não te alimenta, te envenena. A gente precisa avançar. Vou te falar, eu nunca tive tanta sede de crescer. Eu tenho conversado isso com o núcleo. Eu falei, cara, eu estou com uma experiência hoje maior, mas eu tenho a sede maior que eu tinha com 20 anos. Eu estou com muito mais gás, muito mais disposição que eu nunca tive na vida. E eu nunca amei tanto a vida. Outra coisa, gente, ame a vida. Não reclame, não murmure, para.
Sabe, acordou? Você está respirando? Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado. Eu posso ouvir música, então eu não sou surdo. Caramba, que bom. Tem gente que hoje não pode ouvir nada. Ah, eu falo, eu tenho voz. Caramba, tem gente que é muda. Ah, eu ando. Caramba, tem gente que não tem pernas. E você está reclamando por quê? Ah, porque eu estou com preguiça, porque eu estou no sofá. Por quê? Levanta! Vamos conquistar, vamos sair da zona de conforto. Tem muito mais. Não, mas a gente está crescendo, a gente está abrindo escola, mas podia ser mais. Podia ser mais rápido. Não depende de um, de outro, depende de todos. E quando nós estivermos unidos e focados em uma única cultura, blindada, onde todos se posicionam como valentes, nada e ninguém poderá nos parar. Não existe nada mais poderoso. Nada! Nem estratégia, nem briefing, nem nada que eu falei aqui. Nada mais poderoso que visão e unidade. Se existe uma visão de onde vai chegar, e existe unidade, amigo, o que tiver na frente, ou vai se dobrar, ou vai se quebrar. A gente caminha. Vamos voltar. A retórica. Quebra-gelo. Quais as ferramentas neurolinguísticas e argumentativas que podemos usar para a introdução e o quebra-gelo? E aí vem a introdução, preparação, assunto central e conclusão. Os 3 primeiros minutos, normalmente você ganha a plateia. E por isso é importante o quebra-gelo. O início da fala é o momento que você deve se dedicar a conquistar a atenção dos ouvintes, a simpatia, o interesse de todo mundo. E aí a gente tem essas etapas, né? Que o primeiro é a introdução, que é exatamente isso que eu acabei de falar, você ganhar a galera. Em seguida, a preparação, que é o momento que você deve se dedicar. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Ó, a introdução, que é isso que eu falei, onde você tem que se dedicar a conquistar a atenção dos ouvintes, cativando simpatia, despertando o interesse. Despertar o interesse é muito importante. Você vê que lá no início do dia eu falei assim, olha, hoje nós vamos aprender sobre isso, nós vamos falar sobre isso e tal. Então, eu seguro a galera até o final, porque todo mundo quer ouvir até o final o que vai acontecer. A gente vai falar sobre 38%, 90% e tal. Então, segura, olha, quantas pessoas perdem filhos, têm dificuldade e tal, porque não sabem comunicar. Então, você desperta o interesse. Então, você vai se adequar ao conteúdo que você vai passar. Ah, não, mas como é que eu falo isso dentro da sala de aula? Ué, essa matéria de hoje, Photoshop, sei lá o que for, olha, sabe quantas coisas vocês podem aprender com isso? No mercado, as pessoas que trabalham com isso podem fazer isso, podem fazer aquilo outro, podem fazer tal. Você tem que despertar o interesse. Volto a falar, a pessoa só vai te ouvir a partir do momento que ela entende o quanto aquilo pode agregar na vida dela. Tá? Preparação, é a segunda parte, que é o momento em que o orador deve se dedicar a facilitar o entendimento dos ouvintes para que possam compreender bem a mensagem que será transmitida, né? É a preparação. Nessa etapa, sempre que a circunstância não tenha por si cumprido essa tarefa, revelar qual é o assunto que será desenvolvido, o problema ou a proposta que será estabelecida e as partes que irá cumprir quando necessário. Ok? Acelerar um pouquinho. Aí o assunto central, que é o desenvolvimento, é a verdadeira razão da presença do orador diante da plateia. Nesse momento, deverão ser aplicados todos os elementos da preparação ao mesmo tempo, que são apresentados os argumentos que servirão para sustentar o tema. É nesse instante que, se existir alguma resistência dos ouvintes, o orador deverá sobrepô-las para prevalecer a sua argumentação. Então, sentiu algum argumento, você tem que trazer mais argumento para sobrepor. Ok? E a conclusão, que é, depois de ter cumprido a apresentação, o orador se aplicará na conclusão para fazer com que os ouvintes reflitam, né? Então, no final, o que você vai mudar em relação a isso? Tal? Trazer reflexão, trazer um debate, que é muito importante, ou ajam de acordo com o assunto exposto. Para isso, é importante que tenham compreendido o teor da mensagem. Por isso, cabe na conclusão uma breve recapitulação do tema abordado. Na realidade, eu acabei me perdendo aqui, para ser muito sincero, que a volta agora eu ia fazer recapitulação de tudo que foi falado durante o dia, e eu confesso que o Vitão fez eu me perder positivamente. Algumas maneiras de você trazer uma apresentação, esse aqui que eu estou usando é esse primeiro, que é o slide, tá? Essa apresentação aqui, esses slides
é nesse aqui, slide, mas eu trouxe aqui alguns para vocês, para que vocês possam, tem na apostila, para que vocês possam testar e ver, tem muitos que são fáceis de serem utilizados. Vamos lá. Fala bem em público. Qual a nota que você se dá hoje? Isso seria interessante você escrever qual a nota que você se dá hoje ao falar em público e qual a nota necessária para que você possa conquistar seus maiores objetivos. Segredo dos campeões. Você não precisa do dom da oratória para ter sucesso. Como orador ou palestrante, você precisa produzir um show racional e emocional, tá? Então, aqui tem super conteúdos, ótimos slides, são coisas que você pode usar. Super som, áudio, super vídeos, luz e temperatura sob controle, viu? Tá fresquinho. Temperatura sob controle. E super dinâmicas, tá? Então, tudo isso aqui ajuda, né? Então, a gente tem uma boa projeção. Ah, Leandro, mas eu não tenho nada disso. Usa o que você tiver, tá? Isso são elementos que ajudam. Então, se você pudesse preparar, se tiver alguma maneira, isso aqui tem como todo mundo fazer, preparar um slide, exceto que não tenha um local que tenha projeção, mas slides ajudam. Eu passei alguns vídeos, o vídeo dá uma quebrada, são coisas que ajudam a preparar um grande conteúdo, lógico. Luz, iluminação, temperatura, tudo isso facilita, te deixa mais seguro daquilo que você vai falar. Então, isso é muito rico, você ter aí essa apostila, na verdade, você não pode perder nunca, né? Que é um manual para você, de vez em quando, rever. Vou dar uma palestra, deixa eu ver se eu tenho isso aqui, deixa eu ver se está fazendo as coisas. Formação, conhecimento e excelência pessoal. Como posso investir minha capacitação e conhecimento em oratória? Como? Aqui, grandes dicas. Como? Não tem como. Leitura, palestras, cursos, formação, e-learning, vídeos, revistas técnicas, o quê? Técnico, princípios, emocional, tá? Então, você precisa muito buscar isso. Já está aqui dicas para você buscar. Pessoal, na aula passada, o professor falou ali algumas coisas, lembra do português? Tem gente que continua errando. Eu recebi algumas mensagens que eu quase tive um infarto essa semana. Mas, enfim, tem que ler. A leitura ajuda a não ter erros. Eu erro em português, todo mundo vai errar, tal, mas dentro da normalidade, tá? Entendeu? Mais de somar é com I. Mas, de porém, contudo, todavia, entretanto, é sem o I. Se eu ver esse erro de novo a partir de hoje, estou quase dando justa causa. Mas, eu gostaria de hoje à noite, mas não posso sem o I. Jesus me ajuda. Ok? Agente, né? Agente junto pode ser um agente secreto, né? Enfim, não vou entrar nisso, senão vou tendo uma arritmia aqui. Vai, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque leitura. Se você lê, dificilmente uma pessoa que lê muito comete esse tipo de erro. 38, agora, é muito legal. 38% do impacto está no como falar. Então, vamos lá. 38% está no como falar. Então, se eu estou aqui, eu estou falando, né? Estou falando, eu posso falar alto, posso falar baixo, e eu posso, de repente, estar falando com vocês. Parar, respirar. E outra coisa, preste atenção, vocês não têm ideia do que vai acontecer e o que vocês vão ter que fazer daqui a 30 minutos. Mentira, não vai acontecer nada, estou só te atrasando. Tá vendo aí? Mas você viu as pausas? Viu os detalhes? Vamos agora saber isso
na técnica, como é que funciona? Vamos lá. Então, como falar? Volume alto, baixo, velocidade nas palavras. Dependendo, você quer ser... Gente, isso aqui agora é o ouro, tá? Agora é o ouro. Velocidade nas palavras, tem hora que você tem que acelerar, tem hora que você tem que dar uma arrancada. Natural, mas você tem que dar aquela arrancada. Eu estou falando isso, velocidade nas palavras. E, às vezes, você tem que falar baixo. Você quer criar um suspense, você quer preparar um ambiente, você vai falar baixo. Às vezes o cara quer chamar atenção, ele grita. E, na verdade, muitas das vezes é o contrário. Você começa falando baixo aqui, que conforme você vai falando baixo, as pessoas vão começar a ficar curiosas do que eu estou falando. E aí eu estou falando, ó, silêncio aí, todo mundo quer saber o que eu estou falando. E aí você está, pessoal! Então, dependendo das circunstâncias, então saber usar, falar alto, falar baixo, velocidade das palavras, articulação mandibular. Fala, tudo bem que todo mundo com essa porcaria dessa mágica, mas fala exatamente assim, articulação mandibular. Gente, vou falar uma coisa para vocês, aula de canto, não que eu tenha feito, não que eu nunca fiz não, mas aula de canto treina muito isso, muito. Articulação, abre a boca e tal. Gente, olha só, isso tá aqui, é conteúdo. É muito importante. Tem gente que tem medo de falar, e aí fala muito assim, ó, eu tô falando com vocês, tal. Morodo, você pode falar assim, mas tem hora que você precisa articular, para as pessoas entenderem o que você está falando. Eu sei que agora eu estou sendo muito forçado, mas você pode fazer esse teste. Só que a dicção sai boa. E a dicção é algo importante na comunicação. Então, treine isso. Treine articular. Articular. Gente, isso aqui é muito importante. Articulação mandibular. Se expressar, falar, tal. Inclinação vocal. O que é inclinação vocal? Gente, isso é muito utilizado. Não é... Eu não diria como uma técnica, não. É natural. Quando você vê num programa, aí o programa tá emotivo, ou aqueles programas, alguns são sensacionalistas e tal, e aí quando a pessoa começa a contar uma história, uma coisa e tal, a natureza do homem, a reação, a postura, a comunicação é fazer assim. Alguém está contando uma história tal, e aí você vai tal, e você faz assim tal, que é natural. Então, você precisa entender que isso é importante. Inclinação vocal acompanha isso. O seu tom de voz vai junto com esse negócio. Fala mais um pouquinho sobre isso aí. Deixa eu entender. Como foi isso? É uma inclinação. Você está inclinando a sua voz Gente, isso aqui é tão poderoso. Vou dar um exemplo de comercial, venda. Chega uma pessoa muito empolgada. Bom dia, tudo bem? Tal, pô, queria saber a informação do seu tal. E chega uma pessoa. Boa tarde, tudo bem? Não, claro, eu vou passar para você. Ó, o cara veio aqui, você veio aqui. O que você tem que fazer? Claro, não, vou te passar agora, beleza? Tranquilo? Bom dia. Levei. Tá. Ao contrário, chega uma pessoa. Oi, bom dia, tudo bem? Pessoa tímida. Bom dia, tudo bem? Eu queria saber a informação. Claro, eu vou passar para a senhora. Ó, fica tranquilo, ó. Vem aqui que eu vou falar. Ai, Jesus, perdeu. A pessoa... Que absurdo, pessoa agressiva. Gente, isso está dentro de venda, mas isso aqui é comunicação para tudo. Aí eu tenho que voltar àquela conversa também. Em relação a homem e mulher, mesma coisa, sem noção. Mesma coisa. Vai ali na sensibilidade. Inclinação vocal. Inclinação vocal é isso. É você saber usar a inclinação de acordo com a situação. E você também pode puxar para onde você quer. Mas, normalmente, você entra no tom e depois você vem puxando para você conduzir. Conforme a pessoa vai soltando, você equilibra para cima, ou se começou muito agressivo, você joga para baixo. E traz no seu ritmo. Tá? A inclinação vocal é isso.
Tem muito a questão do rapó, só que a gente não vai falar sobre o rapó, que é o espelhamento. A entonação específica, né, que é a sua maneira natural, como você fala, e você tem que ser específico em determinados momentos, e humor, né? Como eu falei, humor, olha como o humor é importante, né? Você viu que várias partes a gente falou sobre humor. Então, humor é real, é importante, dá uma quebrada, quebra o gelo, traz um novo clima, sorri, libera um monte de coisa boa e tal, e faz com que a mente fique mais aberta para receber uma informação. Então, saber usar humor é muito importante. Tem um professor aqui nessa sala que chamava os alunos, não aqui, os alunos de vaquinhas. Era um humor meio negro, mas usava. Então, o que isso tudo é importante? Gente, vamos lá. Quando você chega, olha só, a gente está falando de coisas aqui que são importantes e você precisa aprender a usar também muito bem a sua respiração. Um outro ponto que as pessoas têm muita dificuldade é de respirar. E Jesus. Tomou vacina? Amém. Sim. Vou beber água aqui. Então, hoje em dia a pessoa pode fazer xixi na cadeira, mas não pode espirrar. Aqui, a respiração é muito importante. E é uma das coisas mais difíceis de controlar. Você já percebeu quando você tem que falar em público e tal, você fica um pouco acelerado, sua respiração fica ofegante? Tem que controlar. Vocês devem ter percebido, algumas pessoas já estiveram aqui em cima falando, não hoje, que às vezes a pessoa está muito ofegante. Acontece, mas controlar a respiração é um ponto muito importante e que você pode fazer esse exercício. Tá? Você já percebeu? E outra, a sua respiração, se eu estiver muito acelerado na minha fala, a não ser que eu queira fazer, conduzir para alguma coisa, mas se eu estiver muito acelerado na minha fala, ou muito ofegante, o público vai ficar ofegante também. Vamos lá. Ao contrário disso, yoga ou relaxamento, aqueles aplicativos tal. Pô, gente. Quer água? Não, a fila aqui tá fechada. Esse negócio de relaxamento, calma e tal. Você já percebeu como é que é? Entra a musiquinha e eles... Quer ver? Ó? Respira tudo agora. Respira fundo e tenta segurar 4 segundos. Respira até encher o seu pulmão. Tudo vai lá. Aí quando encher o pulmão, segura uns 5 segundos, depois solta até a costela entrar. Mais uma vez, respira tudo até encher. Deu uma diminuída na sua pressão? Deu uma relaxada, né? Se você fizer isso 5 vezes, você relaxa muito. Se você fizer isso antes de dormir, você dorme com mais facilidade. Isso é muito importante. São técnicas... Já viu quando a pessoa está com falta de ar? Não falta de ar de verdade, né? Que às vezes tem um caso de verdade. Mas de sensação de falta de ar, normalmente não é falta de ar. Ela está cheia de ar. A respiração dela está em cima. Ela está tipo assim... Ela está cheia de ar. E na verdade o que ela tem que fazer é o contrário. Tipo... Solta tudo. Aí, agora atrás. Aí quanto mais ela solta tudo, mais um pouco. Tá? Aí ela volta à normalidade. Então, se a respiração é poderosa assim para mexer com a nossa pressão, com o nosso... Imagina numa palestra. Então, usar a respiração é muito importante e vai te ajudar a controlar. Vamos ver um vídeo do Martin Luther King? Vamos lá.
knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its... Mas vocês observaram quantas técnicas também e usando naturalmente a conotação, a maneira que fala, o sentimento que traz, a história, a frase ficou marcada. Então, quando você fala coisas do coração, quando você consegue impactar, as suas frases podem ser eternizadas no tempo, como é o caso dele. Por isso é importante trazer a verdade, importante usar, vocês observaram ali a entonação que ele usa, a vida que ele usa. Se você pegar esse mesmo texto e ler, voltando, 7% das palavras ditas, não terá essa mesma ênfase, concorda? Eu tenho um sonho de tal... Não. A maneira com que ele trouxe, o respirar, a pausa, eu quero que vocês observem muito a partir de hoje, isso em relação a várias pessoas que palestram, que falam. Tá? Então, a gente nunca sabe aonde, quando a gente vai impactar. Hoje eu boto alguns vídeos na rede social, boto no Instagram e tal, às vezes tem centenas de milhares de acessos. Cara, é muito legal você ver impactando pessoas que você nem imagina por alguma palavra. Então, fale com vida, fale com aquilo que você acredita e use os recursos de maneira certa, ok? Vamos lá. Comunicação total. Não adianta negar. A emoção estará presente em qualquer processo de comunicação. A emoção estará presente em qualquer processo de comunicação. E sem ela, esse processo será incompleto e deficiente. Que é o quê? Que a gente já falou várias vezes, é como se estivesse trazendo só conteúdo. Não adianta. Gente, a acadêmico, todo mundo aqui, né? Mas acadêmico especial, essa aula aqui é sagrada, né? Palavras ditas. Espaço entre palavras e frases ainda. O silêncio, né? Você vê que o Martin Luther King usava silêncio em alguns momentos, a gente viu outras pessoas usando silêncio, o Obama usou o silêncio, tudo isso é muito importante. Faça uso do silêncio, coloque ritmo no que você disser, distribuindo pausas em momentos estratégicos. Vocês viram isso? Muito. O tempo todo. Essa galera toda que falou aí, as pausas em momentos estratégicos. E essa pausa também é um respiro para você. Até para você processar. O que você vai falar? Qual a próxima parte? Aproveite-as para não perder o domínio sobre a sua voz. Pelo contrário, use correto esse mecanismo. O uso correto desse mecanismo possibilita, chamar atenção, a pausa chama atenção, produzir emoção e expectativa. Eu testei isso com vocês várias vezes aqui.
E vocês viram que funciona, para vocês aprenderem. E fazer o público pensar e imaginar. Até tem, agora o YouTube tem esse negócio de botar a velocidade, né, 2 vezes, tal. É ruim isso, porque, quer dizer, ok, é um facilitador para algumas coisas muito bom e tal, mas para mim é muito ruim, porque quando corta isso, corta aquela pausa que para mim é importante, que haja um momento de reflexão. Então, fala uma coisa, eu quero que a pessoa fique pensando, essa pausa corta nesse novo recurso. Voz, emoção e credibilidade. A voz é o espelho sonoro da possibilidade humana. É o símbolo que nos apresenta ao mundo por meio de sons. É a nossa carteira de identidade vocal. Ela é única em suas vibrações, cor, tons, sabor, textura e musicalidade. O que falamos é importante, mas o que dá credibilidade à mensagem é a harmonia e a coerência entre o que se diz e a forma como você transmite a informação. O poder da voz e a maneira com que você transmite. Vamos lá. Seguindo. Tornando-se campeão na comunicação, o impacto profundo e duradouro na comunicação só acontece quando conseguimos tocar nos 12 hemisférios cerebrais das pessoas e passar emoção e sentimentos coerentes e concordantes com o tema. Estou reforçando sobre isso também. Expressão corporal. Agora vamos ao corporal. Então, vocês já entenderam tudo sobre a voz, a importância da voz, do respirar, da pausa, do alinhar com o pensamento. Falamos sobre tudo isso, né? Alto, baixo, chamar atenção, pausas, falar intercalado, tudo isso. Claro, como que eu vou aprender isso? Exercício, 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 exercício. O sonho desse treinamento para mim eram 2 dias, que tudo que eu falasse aqui a gente parava para fazer exercício. Mas, como não havia tempo hábil, eu estou correndo, dando o meu melhor aqui. Vamos lá. Expressão corporal. Agora é a maior parte. 55%, amigo. 55% expressão corporal. Vocês já aprenderam que 38% é como falar e 7% as palavras ditas. Antes disso, como que você estava usando esses 38%, hein? Faz uma análise. Como que estava a questão da sua entonação de voz? Como que você usava a voz, o seu como falar? O que você queria dizer para você mesmo? Ou escrever aí, como estava esse seu 38%? Eu, sinceramente, acredito muito que a partir de hoje, vocês vão melhorar muito a comunicação. Muita comunicação. Acredito muito que vocês vão colocar isso em prática, vão usar em casa, na família, no trabalho, vocês vão passar a observar mais, vocês vão escolher pessoas para modelar. Com certeza, isso vai gerar impacto, isso vai refletir na escola, vai refletir no dia a dia, vai refletir por onde a gente passar. Mas vamos agora a 55%, que é um impacto maior que a expressão corporal. Quando a gente fala corporal, é o corpo todo. Às vezes a pessoa pensa corporal do pescoço para baixo. Eu estou falando expressão do rosto também. Corporal, gestos, gesticulações, expressões, tudo isso. Vamos lá. No nosso celular, no WhatsApp, foi inventado, né, logo que foi inventado o WhatsApp, um botãozinho que você consegue colocar as expressões, não tem? Do rosto, né? A pessoa olhando para cima, tal, nervoso, aquele negócio todo. Aquilo ali é uma prova do quanto uma expressão corporal comunica. Sim ou não? Vocês usam isso? Todo mundo, né? Quais os 2 emojis que vocês mais usam? Tem muita ligação com o que você é. Vamos lá. Isso aí é uma expressão. Da mesma maneira que tem um WhatsApp, onde você pode... Da mesma maneira que tem um WhatsApp onde você pode ter essas expressões ali, colocar as carinhas, os rostinhos e tudo mais, nós usamos isso o tempo todo. E vocês precisam aprender isso. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então,
uma coisa muito importante é entender sobre a expressão corporal e entender que como você conecta. Por exemplo, quando eu falo contigo sobre algo que você faz no dia a dia, da mesma maneira que eu estou impactando você, todo esse quadrante aqui está compenetrado no que eu estou falando. Quando eu saio um pouco da onde eu estou e eu ando, estou falando agora palestras, hein? E eu passo a falar aqui sobre algo do seu coração, eu estou conectando com todo esse quadrante aqui. O ideal e o que eu queria, porque eu estou um pouco impossibilitado mesmo, era eu ficar andando para lá e para cá. Professores, palestrantes, o ideal é não ficar parado lá na frente. Isso é poderoso, porque conforme você está andando, as pessoas estão indo com você e você vai chamando atenção, você vai, prende atenção nessa galera aqui, daqui a pouco prende aqui, daqui a pouco você volta e as pessoas vão ficando, sendo conduzidas, presas a tudo aquilo. Outra coisa que nem sempre é possível, mas o ideal é você tentar não virar de costas, não dar as total costas para o público, entendeu? Vou ficar de costas. Pessoal, vamos lá, tal. Não é o ideal. Você vê que toda hora eu tento vir para cá, falar aqui assim, eu me esforço para tentar subir, já virar, tal, para você não virar costas para o público. Evitar ao máximo isso. Mas quando você está falando para as pessoas, ou contando uma história e andando, você está conectando com quadrantes. Isso é poderosíssimo na comunicação. Se você está sentindo que está perdendo algum público, por exemplo, é porque aqui está todo mundo, ainda bem, bem concentrado em tudo que eu estou falando, mas vamos supor, estou assistindo aquele grupinho lá, no fundo, que não está prestando atenção. Eu vou lá e falo alguma coisa, estou dentro de uma história, algo que eu estou trazendo de conteúdo, e eu vou lá, falo lá. Não preciso reclamar nem nada, estou falando lá. Eu trago de volta esse grupo para mim. Gente, isso é poderoso demais. Poderoso demais. Do que você sair gritando toda hora falando algumas coisas. Tá? Serve essa dica? Tá. Aí a gente precisa entender algumas coisas. Que é... O corpo não mente. Nenhum aspecto humano passa mais informação do que o silêncio do corpo. As suas expressões, o seu rosto, nenhum. Você vê que 55%. Nada comunica. Aqueles cinemas mudos, tal, nada comunica mais. Você entendia todo um filme sem nenhuma palavra. Os Minions, gente. Quem gosta dos Minions? Eu gosto. Gente, o Minions não tem fala. E você entende tudo. Por quê? É expressão o tempo todo. Então, não tem, o Minions é a prova de tudo aqui, não tem palavras ditas. E você entende tudo, porque eles são expressivos. São expressivos. Então, o corpo não mente. E outra coisa, até um cego de nascença, que nunca enxergou nem nada, recebeu uma notícia boa ou alguma coisa, mesmo sendo cego de nascença, seja o que for, a maneira dele vibrar é assim, ó. Como? Por que todo lugar do mundo as pessoas celebram assim? O nosso corpo não mente. Caraca! É algo de vitória, para cima. E se você começar a comunicar para baixo... Gente, se eu fizer... Eu não vou fazer isso aqui, não. Se eu fizer um exercício com vocês, de começar a se curvar, colocar para baixo e tal, vocês vão sentir tristeza. Eu não vou fazer isso aqui. Mas se eu falasse para vocês levantarem e falar, começa a curvar. Ó, gente, a tristeza, ó, sente, em curva, tal, vocês vão sentir tristeza. Talvez eu faça. E ao mesmo tempo, ao contrário. Aquele negócio que a gente sempre falou, a Mulher Maravilha, como é que é a posição da Mulher Maravilha? Né? Bota a mão na cintura e empina. Quando você faz isso, você sente mais poder. Gente, o corpo comunica. O que eu sempre falei com a galera? Vamos chegar num lugar onde tem amigos concorrentes e tal. Chegar em outro lugar, a sua postura comunica, amigão. Tem que chegar a maneira como você chega. Tudo depende. A gente aprendeu técnicas de negociação em outra aula. Tudo depende do que você quer. Não, eu não quero comunicar muita simpatia. Então, vou chegar igual um bobalhão? Não.
já vamos chegar. O pessoal chega já com a postura. Fecha a cara. O que houve aí? A sua comunicação. Gente, antigamente, hoje não, porque hoje eu sou um rapaz muito tranquilo. Quem me conhece sabe. Mas antigamente eu era uns 120% mais nervoso. Para de falar, cara. Queimando meu fio. Então, tipo assim, do jeito que eu já chegava, às vezes estava com raiva de algum resultado tal, eu já entrava, tipo assim. Já entrava. Mudou sim, gente, mudou. Vocês não me conheciam no passado. Ah, tá louco. O resultado que de vez em quando vocês dão aí, eu teria chutado o teto. Então, sabe? Mas eu comunicava. Outra coisa que tinha lá antigamente, que eu tinha um negócio, se eu fosse todo de preto, a pessoa podia se benzer. Porque eu já estava querendo comunicar que, tipo assim, ó, vai dar ruim para alguém. Aí eu já trabalhava para não dar ruim, para aliviar e tal. Mas é uma comunicação. Eu fazia de um outro porquê, mas é uma comunicação. Então, tudo seu comunica. O tempo todo. Vitória, derrota, tristeza, alegria. É com o corpo. O corpo comunica. A expressão facial. Existem estudos de microexpressões faciais, que é o cara só levantou isso aqui, debochou, jogou para baixo, levantou um pouquinho, assustado, tal. Olhou para a direita, mentindo, olhou para você, tal. Isso eu falei que não vou falar. Então, tudo isso é muito importante. Expressão corporal, contato visual. Mantenha um contato visual amistoso com todos, tá? Amistoso com todos, passando um olhar. Posicione-se preferencialmente de frente para o público, é o que eu falei, ó, evitar virar as costas. Divida a plateia em 4 quadrantes. Aqui tem elevação. Então, para esse tipo de coisa é um pouco mais difícil. Mas quando é reto, é mais fácil você ir entrando nos corredores, tá? Isso não é para dividir, é na sua mente você divide, tá? Você vai falar em algum lugar, na sua mente, então na sala de aula lá. Você já sabe, você tem 4 quadrantes, você dividir ele para controlar. Isso aqui é muito poderoso, tá? Na prática, isso funciona muito. A observação, caso o público seja muito grande, divide 8 ou 12 quadrantes. Isso aqui é para milhares de pessoas. Faça rapport e conduza o clima emocional. Tá? Rapport, eu já expliquei, tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Rapport em quadrante, foi o que a gente falou agora há pouco. Ao passar por cada quadrante, escolha uma pessoa que esteja conectada com você, porque a conexão... O que acontece? A conexão daquela pessoa vai espelhar para o lado. Rapport é um espelhamento. Ela vai espelhar para o lado. É uma técnica que a gente aprendeu, onde se você estiver num lugar... Eu estou conversando com uma pessoa aqui. A gente está aqui. E aí, daqui a pouco, a pessoa está na minha frente, eu vou fazer assim, tá, não, tá. Daqui a 30 segundos, ela vai cruzar o braço igual. E aí eu vou fazer... Isso aqui é impressionante. Isso aqui é uma outra aula, um outro conteúdo. E aí, daqui a pouco, eu vou e faço assim, tal. E aí, a pessoa vai estar assim. Sem ela perceber, sem nada. Isso é natural. Eu vou olhar para vocês e vou ver que vocês dois estão exatamente na mesma posição. E aí você vai vendo o quanto isso é poderoso. Então, quando você vai num quadrante, você faz um rapport com uma pessoa, aquela pessoa vai espelhar toda... Não é macumba, gente. Ela vai espelhar todo aquele quadrante ali. Tá? Expressão corporal. Contato físico e espaço. Aproxime-se das pessoas, quando possível, circulando entre elas. Ok? Quando possível e conveniente, toque respeitosamente nas pessoas. Quando possível e conveniente. Mas, eu quero falar aqui que nosso sentido de aulas com os alunos, como nós temos alunos com menor de idade, eu já falo aqui em cima que eu não permito tocar em alunos, ok? Nós temos alunos menores de idade. Tá? E aqui também está sendo muito claro que é tocar respeitosamente, tal. Não é por mal, eu sei que vocês não têm problema quanto isso, mas numa possível interpretação errada, tá? Então, muito cuidado com isso, tenha sabedoria, mas no dia a dia, tal, se você for dar uma palestra para funcionário, tal, é interessante, você às vezes está falando com alguém, tal, e você encosta numa pessoa, você vai, encosta, tal, não tem problema, isso aqui é bom, porque você chama atenção, você conecta, se você observar o Paulo falando, o Paulo vai, de vez em quando o Paulo para e segura alguém assim, daqui a pouco entra para outro lugar, então são coisas que chamam a atenção. Não é ruim, mas eu
eu tenho que tomar todo um cuidado em excesso com os alunos. Movimente-se e seja visto e ouvido pela plateia de lugares diferentes. Quando parar, esteja de frente para o público, né? Não perca o contato nem a conexão com os contatos afastados, mais distantes. Beleza? Gente, esse treinamento é um treinamento muito louco, né? Porque eu dou um treinamento que eu ponho à prova tudo que eu estou fazendo ao mesmo tempo, né? É arriscado a beça. Vamos lá. Em 30 minutos de comunicação, 2 pessoas enviam, em média, 800 mensagens não verbais diferentes. Olha que loucura. Olha como é importante. Em 30 minutos de comunicação. Expressão facial, que para mim é uma das principais. Cabelo, roupa, postura, gestos, olhar, corpo, braços, pernas. Você está falando com a pessoa está sentada e a pessoa está assim. A pessoa está assim com a perna. Acelerada. Tá querendo... Gente, isso aqui para venda é poderosíssimo, tá? Poderosíssimo. Você observar para saber como que está o clima dentro da sua sala. Tá? E aquilo que eu falei, inclinação de pescoço, quando você vê... Assiste Criança Esperança. Você vai ver que quando vai fazer o pedido, tal, você pode doar, vai curvar, pode observar. Vai curvar, tal. Você pode doar para as pessoas tão carentes. Pode observar. Algo tão difícil, vai curvar o pescoço. Tá? E às vezes também tem muitas pessoas melancólicas que são assim, né? Tá falando, mas tadinho, mas coitadinho, não acredito, tal. Poxa, mas a pessoa não estava produzindo, tinha que mandar embora, mas coitadinho, curva tudo. Vamos lá. Me ajuda. Nunca mesmo acredite em feedbacks positivos, a gente já falou sobre isso, sobre performance. O único feedback positivo são vidas pessoais e profissionais mudados e novos contratos e recorrência. Tá? Gesto de poder. Isso aqui é legal. E vai ter um último vídeo de exemplo e depois a gente vai partir para a parte final, que vai ter uma dinâmica. Uma dinâmica diferente. Vamos lá. Sinalização para baixo, sinalização entre os ombros. Existem algumas coisas, né, que quando você faz isso aqui, você está mostrando poder. Tá? Gente, estrutura técnica, mas eu vou te falar, eu aprendi que era técnica depois. Eu falava assim naturalmente. Então, eu tenho medo de algumas coisas forçadas, sendo muito sincero, apesar de estar indo contra um pouco o conteúdo, mas... Então, vocês vão ver muitas pessoas falando assim, no momento que é expressar poder, que está avançando, que está conquistando, a pessoa fala assim, ombros, olha lá que fala dos ombros. Sinalização para baixo, sinalização entre os ombros, então a pessoa fala assim, fala tal. E tinha um cara que falava muito assim, usava o poder, vários, né? Você vai ver muitos políticos também usando, e também muitos líderes. Mas observe esse cara falando, o vídeo é longo, eu vou usar só uns 2, 3 minutos para a gente ganhar tempo para a parte final. Olha esse camarada aí, chamado Adolf Hitler. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politische Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, traf ich uns zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein,
Die heute daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir den Berg wollten der Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwerk der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn, die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Fluch der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde. Mas vocês observaram como é interessante? É uma outra maneira que ele fala, já tem um tom bem mais agressivo, ele estava fazendo uma convocação ali. O Hitler tem muita coisa interessante da comunicação, ele tem um assistente que também comunica muito bem, por isso que ele contratou assistente. A história é interessante em alguns pontos, né? Óbvio que ele usou para o mal, infelizmente usou para o mal, mas não tinha como negar que ele comunicava muito bem. E ali vocês puderam perceber muito a questão dessa gesticulação aí que eu trago agora. Vamos lá. Gesto de poder. Então eu falei sobre a questão do ombro, a questão do gesto, do braço, e agora o V0. Ouvir em V0 o interlocutor mostrando o quanto ele é importante para você. O V0, não vai dar para eu falar ele completo aqui, mas é uma conexão olho no olho. A gente fez um exercício uma vez, onde sentava uma pessoa, outra pessoa em frente, e os dois ficavam na mesma posição, de frente, um de frente para o outro, e ficavam olhando dentro dos olhos em 2, 3 minutos, sem falar nada. Essa conexão permitia você conseguir enxergar o dentro da outra pessoa. É um exercício muito poderoso. Isso serve para você usar com filho, com um monte de gente, um monte de situação. O V0 é você conseguir conectar com a pessoa sem palavras. Quando você aprende isso e lapida você consegue lapidar essa técnica, né? Você tem muito mais facilidade no dia a dia, porque além da conexão com os olhos, além de entrar dentro da pessoa, você consegue dialogar de modo que você conduza para onde você deseja, para onde você quer conduzir. Então, o V0 é muito, muito importante, tá? Sorrir. Sorrir estritamente. O que é, gente, sorriso contagiante, uma ótima maneira de comunicar. Gente, sorriso, não precisava nem falar isso, eu já falei no meio da palestra, do treinamento, a importância de sorrir. Você sorrir, é uma introdução, é o sorriso, sabe? Então, no dia a dia, se perde-se, olha só, perde-se muito cliente por falta de sorriso. Vamos lá. Você está com raiva de uma empresa, comprou uma roupa ali na loja, a roupa, sei lá, deu problema, depois teve entrega, foi trocada, deu errado e tal, e você está indo lá bufando para cancelar, para jogar em cima do balcão, para fazer aquele barraco que o pessoal de Alcântara sabe fazer. Mentira, gente. Brincadeira, brincadeira. Isso é uma sala. Minha história começou a ser uma sala. Vamos lá. Chegou lá, tal. Quando você chega lá, chega uma pessoa cheia de sorriso, tal, tudo bem e tal. Não, porque você quer lá. Não, calma aí que eu tô melhor. Cara, conforme a pessoa vai sorrindo, vai te quebrando. Você muitas vezes chega, você quer cancelar alguma coisa e tal, a pessoa, não é um sorriso falso, mas a pessoa muito simpática, você fica constrangido em reclamar.
Então, o sorriso quebra muito problema, além de abrir portas para coisas grandes. Então, sorrir é uma arma poderosíssima. Por isso que eu falo que contratar pessoas que não sorriem é loucura. Você olha essa imagem aqui, você fica feliz. Naturalmente. Naturalmente. O sorriso, fora que o sorriso, a gargalhada é algo contagiante. Não estou falando que tem que gargalhar em horas inadequadas. Mas a gargalhada é algo contagiante. Um começa a rir, daqui a pouco o cara está rindo igual um porco, outro rindo, já viu aquele negócio? E aí você começa aquela gargalhada. As pessoas que sorriem têm mais saúde. As pessoas que sorriem têm mais saúde, lideram melhor, ensinam melhor, criam filhos mais capazes, mais felizes, se comunicam muito melhor. Sorrir é puramente inteligência emocional. Gente, isso aí, esse slide aí é para botar nas paredes das escolas e em casa também. Em contraponto, nós temos o sorriso forçado, né? Não adianta, as pessoas percebem um sorriso falso até inconscientemente, né? Então, a galera sabe quando o sorriso é forçado. Beleza? E agora vamos para a última parte. Pessoal, vocês me permitem mais 15 minutos? Deu 6 horas agora. Eu prometi acabar 6 horas, não consegui. Pode mais 15 minutos? 15 minutos e depois uma dinâmica. Pode? Beleza. Caso alguém tenha um compromisso, como eu falei que era até 6 horas, caso tenha que ir, não tem nenhum problema, não vou ficar chateado, eu entendo que o horário coloquei até agora. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Isso aqui é muito legal. Agora, vamos colocar na prática. Vamos colocar na prática. Levanta um pouquinho, por gentileza. Eu vou falando aqui para vocês, cada um desses. Conforme eu for falando, vocês não vão expressar sons, ok? Que a gente não está falando aqui de voz, a gente está ainda nos 55%, que é só expressão corporal. Então, não tem som e não tem palavras ditas, obviamente, né? Conforme eu for falando cada um desses, você vai expressar isso aqui, ok? É um exercício. Então, lembra da careta, perde a vergonha, para de bobagem, não tem ninguém te vendo aqui, isso aqui é um curso, se errar tá tudo certo, se for ridículo tá tudo em casa, beleza? Vitória. Medo. Raiva. Felicidade. Força, capacidade. Insegurança. Desprezo. Desprezo vocês fizeram direitinho. Alegria. Alegria, alegria. Aí, tem os extrovertidos. Brincadeira, 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 brincadeira. É Fábio que fica falando essa palhaçada. Poder. Ansiedade. Ódio. Entusiasmo. Legal. Agora a gente vai fazer rapidamente o seguinte. Um trabalho em dupla, um exercício em dupla. Vocês vão abrir a página onde tem essas palavras. Abrem nas páginas. O que vocês vão fazer rapidamente? Você, sem mostrar a pessoa do seu lado, seu amigo do seu lado, você vai marcar com caneta 3 que você irá fazer. Sem a pessoa ver. Sem a pessoa ver. Escolha 3. Marca 3 que você irá fazer. Cada um marque 3, ok? Depois de marcar, a pessoa não pode ver. Depois de marcar, vai um de cada vez, obviamente. A primeira faz 1, 2, 3 e a pessoa tentará acertar, ok? Ela pode escrever quais os 3 ela acha, pode escrever do lado. Acho que ela fez alegria, tal e tal.
e depois vai ver se acertou. Entenderam? Super fácil, né? Então, vai lá, tem aí 2 minutinhos para testar. Com calma, faz o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois troca. Vamos lá. Vocês acertaram, erraram? Como é que foi aí? Mas é maneiro demais, né? Cara, isso é poderoso. Você não fala e você expressa. E às vezes a pessoa interpreta errado. Então você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Vamos para a parte final. Estamos chegando no finalzinho, hein? Estamos terminando. O sucesso da comunicação. O ser humano não é uma criatura lógica. Olha aí, ó, estamos terminando. Finalzinho para terminar bem aqui, ó. O ser humano não é uma criatura lógica. Muito pelo contrário, é emotivo, é sentimental, é totalmente suscetível ao tratamento que recebe. Então, nós não somos um robô, nós não somos lógicos. A gente sai toda hora do quadrado, da limitação, daquilo que às vezes você acha que é normal, convencional. A gente foge disso. Entender isso é fundamental. E, parte final, teatralização em palestras. Teatralização em palestras. Isso aqui é muito importante. Gente, teatralizar, saber contar histórias, saber gesticular, tudo isso eu estou tendo naquele 55%. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, vamos lá. Olhos. Teatralização em palestra. Olhos. Os olhos são o centro da expressão em nosso corpo e revelam sentimentos ocultos, independentemente da face. Só os olhos. Só os olhos. Já tem lugar, a gente tem hoje a nossa identidade, que registra muita coisa, mas tem lugar que já faz identificação no olho, tá? Então, os olhos são poderosos demais. Os olhos são o espelho da alma. Eles conseguem dizer coisas que muitas vezes tentamos comunicar com palavras ou gestos, mas sem a mesma eficácia. Vocês já viram alguns filmes que às vezes a pessoa está paralisada ou alguma coisa? Normalmente filme de suspense tem isso, tá? Alguma coisa, e a pessoa só tem um olho para expressar, tal, e já viu o quanto o olho é expressivo, quanto o olho fala, quanto o olho... Então, teatralização você precisa, a gente vai fazer isso aqui agora, expressar o máximo possível dos seus sentimentos, do susto, de tudo, tá? Então, vamos lá. Olhos firmes e penetrantes. Falam com convicção e firmeza. Você não precisa usar isso o tempo todo. Você vai usar em momentos específicos para aquilo que você tiver como objetivo. Senão você vai ficar igual um louco, olhando uma pessoa e tal. Não é isso. Aí vão te chamar de psicopata. Né? Não é isso. Existe um momento que você pode ser firme e penetrante. Falam com convicção e certeza. Saber o momento de utilizar isso aqui é muito importante. Olhos altivos, orgulho, que é péssimo, né? Pessoal, olha só, eu tenho um negócio para falar aqui para vocês. Inclusive, quem é que andava assim? Parceiro, Romário e tal. Mas ali é outro caso, tal. Não estou falando mal dele ou tal. Mas no dia a dia, se você vê uma pessoa muito... Vamos lá, pessoal, vou falar aqui para vocês hoje. Presta atenção, quem quiser presta atenção, quem não quiser pode ir embora. Pô, cara arrogante, cara... Né? Então, muito cuidado com isso. Olhos altivos, orgulho, um olhar de cima, humilha e pisa, agride o público, ok? Ó, lembra que eu falei do blazer? Aí tal, pode parecer que está distante. Aí você tem que ir juntinho, sentar, agachar, olha para de olhar de cima, né? Você olha de baixo, você conecta e tal, pronto, a pessoa ficou igual. É algo muito... Isso serve para tudo, gente, para atendimento, para tudo. Olhos caídos, tristeza, um pequeno toque na sobrancelha, né? A pessoa que tem o olhar meio caído, para baixo e tal, representa tristeza. Comunica muito isso, muito perigoso. Olhos bem abertos, espanto, surpresa, a pessoa que arregala assim, né? Você vai, abre o olho, arregala, está assustado. Não acredito que aconteceu isso, tal, fazendo espanto. E tem gente que tem muito isso naturalmente, muito assustado com tudo, né? Olhos entreabertos, malícia, desejo, jogar o sentimento, cara que dá aquele olharzinho 43, né? Tá. O pessoal aí sabe. Os amigos aí falam que existe, as meninas também. Eu não sei nada disso. Próximo. Lábios. É até perigoso. Quando eu falo que esse curso é perigosíssimo.
Tanta coisa que ensinou, hoje estou com medo do dia de amanhã. Lábios também podem atuar na expressão dos sentimentos. Tristeza, dor, alegria, choro, desejo. Muito. Os lábios também conectam, né? A sua boca, os seus lábios. Não vou simular essas coisas aqui, mas vocês sabem que a teatralização envolve tudo isso, os lábios. Ok? Músculos faciais, né? Usamos mais músculos do rosto para chorar e fazer cara feia do que para sorrir. 135 músculos para sorrir, 262 para chorar. Sentimento é a chave da expressão facial. Tá? Então, as expressões, o seu rosto o tempo todo. Então, gente, nós falamos com o rosto o tempo todo. Né? Então, olha, a gente já falou de gesto gesticular, de um monte de coisa, e agora a gente está falando das expressões do rosto. Né? Assim, franzino, levantando, susto, né? Compaixão, olhar o tempo todo, sorriso, tristeza, tensão, sabe? Você pode exercitar isso em casa. Pega todos aqueles sentimentos e faz em casa, só com o rosto, sem mexer o corpo, sem nada. Tenta fazer alegria, medo, angústia. Tenta exercitar. Porque no seu dia a dia você vai aprender, não é fingir, você vai aprender a se expressar melhor. Tá? É muito, muito, muito importante. É poderoso isso, né, pessoal? Então, deixa eu só ver aqui. Expressão corporal é a arte do movimento, a expressão através da qual transmitimos nossos sentimentos e emoções. Frio, calor, alegria, desespero, agonia, o corpo é cheio de sintomas. Libera energia, frio, calor, sentimentos, desejos, e é isso que traz vida para o palco. Liberar energia. Por isso que eu falo, gente, se eu pudesse resumir tudo, não é o que você fala, é o que sai de você.